Basta um simples olhar à nossa volta para que percebamos a importância da indústria de galvanoplastia. Ela está presente na casa, no trabalho, nos diversos equipamentos que usamos no dia a dia. Com o crescimento industrial brasileiro das últimas décadas, a galvanoplastia ganhou muito em sofisticação e qualidade técnica. Mas como toda história, existe um outro lado nem sempre tão positivo. A maior parte das galvânicas teve um crescimento desordenado, sem planejamento. Empresas de fundo de quintal viram seu volume de trabalho crescer e aumentar. Improvisaram instalações e equipamentos. Infelizmente, a realidade nos mostra ambientes com muita sujeira. Pisos molhados e escorregadios, ruído excessivo, muito calor, iluminação e ventilação insuficientes, inclusive com a ausência de sistemas de ventilação local e exaustora na grande maioria dos banhos, tornando o ar praticamente irrespirável pela grande concentração de contaminantes tóxicos, alguns deles comprovadamente cancerígenos. Partículas sólidas suspensas no ar, equipamentos em disposição inadequadas, materiais perigosos armazenados de qualquer maneira e uma sobrecarga de trabalho e esforço físico muito grande para os trabalhadores. Como ele inala essas névoas, esses vapores, esses gases, além do contato que ele tem com a pele, quando não tem um equipamento de proteção individual adequado, ele pode ter problema dermatológico. Mas os problemas mais graves são problemas de ulcerações do septo nasal, causado principalmente pelo ácido crômico, pelas névoas de ácido sulfúrico e de outros ácidos minerais, e o problema de câncer pulmonar causado pelo ácido sulfúrico e pelo ácido crômico. Então, esses são aspectos que o trabalhador, muitas vezes, depois aí de 15, 20 anos, aparecem essas doenças, né? E ele não sabe, na verdade, nem às vezes o médico do trabalho sabe que ele foi submetido a um contínuo ataque dessas névoas e que causou danos à sua saúde. O trabalho da Fundacentro em segurança e saúde nas indústrias galvânicas, aliado ao dia a dia da fiscalização do Ministério do Trabalho, resultou numa negociação ampla tripartite, que envolveu os trabalhadores, o governo e os empregadores, no sentido de uma melhoria das condições de trabalho nesse tipo de indústria, ou seja, da indústria galvânica. Essa convenção, ela negociou alguns itens de capital importância, quais sejam: quanto ao ambiente, a parte dos pisos, a parte do armazenamento dos produtos químicos, as instalações elétricas. Envolveu também a realização de ventilação local exaustora dentro dos tanques e envolveu o treinamento dos profissionais médicos e engenheiros para que realizassem PCMSOs e PPRAs adequados àquele tipo de risco. A convenção coletiva, o que ela tem é um acordo que envolve as três partes do processo, trabalhadores, empresários e o governo, e ele, depois de uma longa discussão, acabou indicando caminhos simples e de baixo custo que permitem eliminar ou minimamente reduzir bastante esses riscos de doenças do trabalho nas indústrias galvânicas. É um esforço conjunto, não é só unilateral, não é só as empresas que têm que fazer a sua parte, se adequar quanto a equipamentos, a procedimentos. O trabalhador também tem a sua parte de colaboração. E houve, vamos dizer, um ganho muito, muito grande nessa parte. Nessa galvânica foram implantadas medidas de proteção indicadas na convenção coletiva para garantir a saúde e a segurança do trabalhador. A convenção coletiva prevê uma série de medidas para os tanques. E o Carlos Sérgio, que é pesquisador da Fundacentro, vai falar sobre elas. Olha, uma das medidas é que os tanques têm que ser identificados, né, quanto ao seu constituinte químico, né?
para saber o trabalhador qual constituinte que tem lá para evitar danos à sua saúde. Uma outra coisa é que esse tanque tem que ter um sistema de exaustão para evitar que essas névoas, esses vapores, sejam inalados pelo trabalhador. E o trabalhador também, ao mexer nos tanques, tem que ter luvas adequadas, avental, para evitar que os produtos contidos nesse tanque respinguem sobre a sua pele e evitando dano também à sua pele. O piso tem que ser um piso antiderrapante, porque nesse processo galvânico utilizam-se muitas soluções que caem sobre o piso e, evidentemente, o trabalhador pode escorregar. Então, como esse nessa fábrica, é um piso de polipropileno que deixa a água escorrer ou as soluções escorrerem, né, evitando acidentes, né, que são muito comuns quando o piso é inadequado. Os equipamentos de proteção coletiva são muito importantes nesse tipo de indústria. E os equipamentos de proteção individual? O equipamento de proteção individual é fundamental. Nós trabalhamos com uma série de produtos agressivos à pele do trabalhador. Então, luvas de cano longo, avental de borracha até os pés, botas de cano longos e também os óculos de proteção para evitar respingo dos produtos na vista do trabalhador. Então, eles são fundamentais, né? Não se deve usar máscara porque o equipamento de proteção coletiva deve ser eficiente para evitar com que o trabalhador não precise usar máscara. No caso de um acidente, quando cai algum tipo de ácido no trabalhador? Pois é, isso é fundamental, né? Ter chuveiro de segurança com grande vazão de água. Aconteceu comigo numa empresa. Eu caí dentro de um tanque de ácido sulfúrico sulfato de estanho, que o tanque era abaixo do piso, né, sem proteção, sem guarda-corpo. Então, se não houvesse naquela época um chuveiro com grande vazão, eu teria sofrido dano muito maior. De acordo com a convenção, existe alguma especificação para a localização do chuveiro? Sim, o chuveiro tem que estar perto dos tanques, porque se ocorrer um acidente, o trabalhador pode ser rapidamente socorrido. E essas talhas, elas facilitam a vida do trabalhador, diminuem o esforço físico? Com certeza, né, as talhas e guindastes evitam que o trabalhador faça um esforço ao colocar a peça no tanque. Então, isso é um dos pontos, dos itens principais, né, da parte da convenção, do anexo 2, para evitar com que o trabalhador tenha dores nas costas, nos braços, ao colocar as peças no tanque. Joaquim, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, vai falar sobre a convenção coletiva com as instalações elétricas. A convenção coletiva das galvânicas, ela, dentre outros assuntos de fundamental importância à proteção do trabalhador, trata também das questões de segurança em instalações elétricas. Um ponto fundamental nesse tipo de indústria é a proteção do trabalhador contra possíveis contatos com as partes energizadas. Um assunto ou uma primeira providência é a existência de quadros adequados, invólucros adequados, de forma a proteger o trabalhador contra o eventual, o acidental contato com uma parte energizada. Outro assunto de real importância é a existência de aterramento. Aterramento elétrico é a ligação elétrica de uma possível parte metálica que possa ser energizada no decorrer dos seus trabalhos a um zero elétrico. Exemplo desse tipo de aterramento nós vemos neste quadro, onde esta fiação verde, fixada à parte metálica, assegura que, em momento nenhum, o trabalhador seja exposto à possível energização do quadro. Que outros cuidados devem existir nas instalações elétricas? As instalações elétricas de uma indústria galvânica são iguais às instalações elétricas de outros tipos de indústria. Contudo, por esse tipo de indústria interagir permanentemente com ambientes úmidos, encharcados, requer alguns cuidados especiais. O cuidado especial é impedir que partes elétricas entrem em contato com o trabalhador. Exemplos desse tipo de cuidado nós vemos nesse tipo de resistência 220 volts, que tem uma empunhadura de forma a não expor fiações elétricas possíveis de contatos, assim como a existência de um cabo PP com dupla isolação, impedindo dessa forma o contato do trabalhador
com uma parte viva e, consequentemente, a ocorrência de um acidente, a ocorrência de um choque elétrico e de uma fatalidade. Um exemplo bastante presente na indústria galvânica é o cianeto de sódio. Ele deve ser confinado, guardado em lugar completamente separado, especialmente separado e isolado de ácidos, porque a sua reação com ácidos provocaria, no caso, a liberação de gás cianídrico, que é fatal às pessoas, ou pode ser fatal às pessoas próximas desse evento. E o manuseio desses produtos? O manuseio desses produtos ele deve ser feito mediante regras claras, de forma a levar em conta os riscos que ele comporta, sejam riscos tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou outros, ou de reações dos diversos elementos que compõem o processo produtivo de uma galvânica. Então é importante que o transporte obedeça a normas claras, procedimentos claramente estabelecidos pela empresa e que estejam adequados às normas técnicas e, no caso, às convenções coletivas. Sobre a identificação dos produtos, a rotulagem. A identificação dos produtos é um dos elementos que vai contribuir muito para que o seu manuseio e transporte seja feito com segurança. Rotulagem. É preciso que o rótulo do produto, que essa rotulagem atenda às normas técnicas, de forma a indicar claramente para o trabalhador, de modo geral, aquele que vai transportá-lo, manuseá-lo, como ele deve fazer isso, que tipo de risco ele está exposto por usar esse produto e assim por diante. É fundamental que, como normalmente se utiliza prateleiras, que as prateleiras mais altas sejam reservadas sempre aos produtos sólidos e que comportam riscos menores. E as prateleiras mais baixas, reservadas exatamente ao oposto, para os produtos de risco maior e normalmente produtos líquidos. É importante, por exemplo, que além disso, esse sistema onde se armazena o material tenha na sua proximidade uma cisterna que possa absorver, sobretudo, os líquidos quando esses vazarem e que esses líquidos sejam transportados, evacuados, encaminhados para uma estação de tratamento de efluente, de forma a preservar da não contaminação os demais cursos de água que possam existir no entorno. A convenção coletiva prevê uma série de medidas de higiene. Que medidas são essas? Bom, uma delas é a localização dos bebedouros fora do ambiente de trabalho, em local de fácil acesso, limpo e bem arejado. Tanto os refeitórios como os bebedouros devem ser instalados fora dos ambientes de trabalho para impedir a ingestão de água e alimentos contaminados. As roupas usadas no trabalho não devem ser levadas para lavar em casa, evitando a contaminação de familiares. Todas essas medidas que têm prazos definidos de instalação e implementação. Para algumas delas, esse prazo é imediato, sob pena de paralisação da empresa. Bom, todo plano de melhoria qualitativa, principalmente na área de medicina e saúde ocupacional, ele deve ser constante, ou seja, você tem um plano de melhorias constante e vai fazendo pouco a pouco. É praticamente impossível você investir tudo de uma vez só, porque todos esses sistemas são muito caros. Então você vai começando pelos sistemas mais baratos, né, tipo adequação do seu almoxarifado, melhoria de piso, instalação de sistemas de exaustão, etc., e vai num crescente. E, na realidade, toda essa qualidade ocupacional, vamos dizer assim, ela é cumulativa. Então, não importa o quanto você está investindo no dia a dia, o importante é que você o faça. Como acabamos de ver, o progresso pode estar presente nas galvânicas, não apenas nas técnicas de produção, mas também nas medidas de proteção à saúde e à segurança do trabalhador. Para normatizar e homogeneizar essas práticas, a Comissão Permanente de Negociação das Galvânicas certificou, através de cursos dados na Fundacentro, uma série de profissionais para executar os programas de prevenção de riscos ambientais e os de controle médico da saúde ocupacional. É trabalhando juntos que transformaremos a realidade das galvânicas e evitaremos casos como o do Dionísio Vicente, que trabalhou por mais de 20 anos como cromador na indústria galvânica e morreu em maio de 2000, de câncer. A vista, né, essas coisas, o nariz, eles pediam pra gente não trabalhar assim com a boca aberta, né, assim, até hoje eu tenho esse costume de não ficar com a boca aberta, essas coisas assim, talvez pode ser que não me prejudicou nada em pulmão por causa disso, né, prejudicou o nariz, né, furou. Eu cromo assim. Onde ele machuca, então ele sara. Ele sara aqui em cima assim, ele fica comendo lá dentro.
cria uma pelota assim, que meu Deus do céu, que dói demais, então precisa operar, né? Tinha sangramento no nariz, doía muito, principalmente mês de junho, que é frio, né? E a gente saía chorando, né? E saía chorando, de dor, mas doía demais, tanto o nariz que nem aquelas pelotas que tinha na mão da gente, né? Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.